Bom dia, paz de Cristo, que bom poder estar com você nessa manhã de domingo, o dia do Senhor, dia dos filhos de Deus estarem se dedicando totalmente ao nosso Deus, e nós estamos aqui para começarmos o nosso culto da Escola Bíblica Dominical, e quero te pedir aí que você compartilhe, nos ajude a divulgar o reino, seja um propagador das boas novas, da palavra de paz, da palavra de esperança. Então compartilhe aí nos seus grupos, copie o link, compartilhe lá nos grupos do seu WhatsApp, tá bom? Para que as pessoas possam estar interagindo conosco nessa manhã. Você vai poder fazer as suas perguntas, se você tiver alguma dúvida. Nós vamos estar hoje estudando o terceiro milagre de Jesus, é o milagre da pesca maravilhosa, em Lucas capítulo de número 5, amém? Nós vamos estar orando para começar a nossa escola bíblica dominical. Deixa eu compartilhar aqui também, fazer o meu compartilhamento e acompanhar aqui ao vivo, né? Graças a Deus, Deus seja louvado, amém. Isso, o povo está chegando aí, está entrando, e vamos compartilhar para que outras pessoas possam também estar assistindo a nossa escola bíblica dominical, nossa famosa EBD. Glória a Deus, maravilha. Eu já compartilhei, agora eu vou compartilhar aqui em alguns grupos que eu faço parte, né? Para que as pessoas possam também interagir conosco nesta manhã, no nome de Jesus. Glória a Deus. Isso, maravilha, Deus seja louvado, amém. É isso aí, graças a Deus. Vamos orar? Vamos orar. O pessoal já está chegando aí, está entrando. Então você que vai interagir conosco nessa manhã de Escola Bíblica Dominical, se você tiver alguma dúvida, você pode tirar as suas dúvidas através do comentário. Nós temos uma equipe aqui para filtrar isso para nós, para que a gente possa estar trabalhando esse texto, né? E você interagindo conosco aí também, no nome de Jesus Cristo, amém? Pai bendito e eterno, nós te damos graças por essa manhã, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, por esse domingo ensolarado, este domingo que estamos aqui, ó Pai, na tua casa, para aprender um pouco mais da tua palavra, cultuando o teu santo nome. Eu quero entregar a vida dessa equipe que está aqui conosco, na nossa retaguarda, que também vai trabalhar, que serão instrumentos que o Senhor vai usar nessa manhã para estar abençoando a tua igreja que está ligadinho conosco nessa live da nossa escola bíblica dominical, do nosso culto da palavra. Abençoa-nos, fica conosco, e que a tua bênção também, aonde chegar essa live, possa estar chegando na vida do teu povo, para a honra e glória do teu nome. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, te agradecemos e te louvamos no nome bendito e poderoso do Senhor Jesus, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Vou pedir o Tiago para preparar aqui o violão, o instrumento aqui. Nós vamos adorar a Deus com uma canção, e depois vamos estar entrando aqui no nosso assunto, nosso tema central de hoje, pesca maravilhosa, o terceiro milagre de Jesus, né? O primeiro milagre foi o milagre das bodas de Canaã na Galileia. O segundo milagre foi a cura do filho do oficial, do rei. E hoje nós vamos falar sobre, nessa série de milagres de Jesus, vamos estar falando sobre a pesca maravilhosa. Lucas capítulo de número 5, vai preparando aí a sua Bíblia, né, que é o instrumento que nós vamos usar nessa manhã para a edificação da igreja, a palavra de Deus. Lucas capítulo de número 5, e nós vamos estar lendo esse texto e vamos estar comentando em cima deste texto, e você vai participar conosco, tá bom? Assim que a gente começar a fazer os nossos comentários aqui, se você tiver algum tipo de dúvida ou quiser acrescentar alguma coisa, você vai fazer isso através dos comentários, né? Você vai comentar aí, que a gente vai filtrando aqui, e na medida do possível nós vamos aqui respondendo aos irmãos que vão estar fazendo as suas perguntas, em nome de Jesus Cristo, amém? Graças a Deus. Estou aqui com o pastor André, está aqui do meu lado direito, amém? Dá um alô pro pessoal aí, pastor André. Alô, povo de casa,
você que nos assiste, é um prazer enorme estar aqui. E certamente essa escola será uma escola de grande proveito. Participe, porque Deus tem muito a falar aos nossos corações. Graças a Deus. Estou aqui também com o superintendente da Escola Bíblica Dominical, responsável, que tem nos dirigido aqui aos domingos pela manhã, presbítero Fabiano. Dá um alô para o pessoal aí, presbítero Fabiano. Paz, meus amados e meus queridos irmãos, que Deus possa, nessa manhã, confortar seu coração, restaurar a sua fé, através desse estudo pela manhã. Que Deus te abençoe. Amém? Fica ligadinho aí, que Deus tem uma palavra de bênção para o seu coração. Amém. Glória a Jesus. Vamos adorar o Senhor? Amém? Vamos exaltar o nosso Deus nessa manhã. Eu posso cantar o hino da harpa? Amém? O hino de número 291. Rude Cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu a vou proclamar. Amém? Glória a Deus. Isso, vai reunindo aí o teu povo, colocando o povo aí na sala, né? Para você interagir conosco, para que todos aí nessa manhã possam cultuar a Deus através do culto da palavra. Amém? Em nome do Senhor Jesus, vamos adorar a Deus. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Diga, diga. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação.
sim eu amo, sim eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Declare isso nessa manhã. Cristo vem, Cristo vem me buscar, e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Declare nessa manhã: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Graça está perguntando se hoje vai ter café. Já comprei o pão, só falta fazer o café agora. Ô, glória a Deus, né? Irmão Hélio vai fazer o café? Ih, que bênção. Amém? Irmão Hélio, vou te pedir um favor, providencia também um pouco de água para nós aqui, tá bem? Deus abençoe, irmão Hélio, está aqui trabalhando conosco nessa manhã, né? Prestando esse serviço fundamental ao reino de Deus. E eu quero pedir que você seja um canal de Deus aí. Compartilhe, tá bom? Compartilhe essa live do nosso culto da palavra, em nome de Jesus. Deus abençoe. Eu vou passar aqui a palavra para o presbítero Fabiano. Ele vai estar nos conduzindo aqui nessa manhã, e nós vamos aprender um pouquinho mais, né? Lucas capítulo de número 5 é a palavra que nós vamos estar estudando nessa manhã. O terceiro milagre de Jesus é o milagre da pesca maravilhosa. Pai do Senhor, presbítero Fabiano, amém? Está contigo aí agora. Amém. Amém, amados. Lucas 5, amém? Quero que você esteja aí posicionado aí, para que a gente possa estar fazendo a leitura da palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Para que você possa aprender conosco. Nós somos um eterno aprendiz, amém? Estamos aqui também como alunos, porque também estamos aprendendo com o Espírito Santo de Deus. Então eu quero ler com você Lucas capítulo de número 5, a partir do primeiro versículo. Nós vamos fazer leitura desse texto bíblico, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se,
ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém, amados? Glória a Deus. Esse texto aqui ele é muito interessante. O doutor Lucas vai relatar essa história, e precisamos entender que a pesca maravilhosa ela aconteceu num momento crucial, no momento em que Jesus ele vai escolher os primeiros discípulos. A intenção de Jesus era escolher os discípulos, e Jesus então vai para esse lago de Genezaré, Mar da Galileia, que é conhecido como um lago muito extenso. E o texto bíblico diz que a multidão estava apertando a Jesus, porque queriam ouvir a palavra de Jesus. E isso aqui ele é muito interessante, porque Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6, vai dizer, irmãos, que o povo sofre porque lhe faltou o conhecimento. Oséias 6,3 vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. João 8,32 diz: meus amados e meus queridos irmãos, e nos dá uma orientação acerca desse texto que nós estamos também falando e abordando, acerca de conhecimento. Pois o povo, por falta de conhecimento, sofre demais, padece demais, passa momentos muito difíceis, porque quando a gente passa a conhecer a palavra de Deus, a gente passa a ter estratégias para viver nesse mundo tão perigoso, aonde a gente tem um inimigo crucial e cruel nessa terra. Mas Jesus ele agora está ali com um propósito, com uma finalidade. Jesus não faz nada sem propósito, Jesus não faz nada sem finalidade, e Jesus vai ali com propósito de escolher discípulos e prepará-los para quê? Prepará-los para uma missão aqui na terra, porque Jesus precisava preparar esses homens para que eles dessem continuidade ao ministério de Jesus. Mas o interessante é que essa multidão está apertando Jesus porque quer ouvir a palavra de Jesus. Eles querem ouvir Jesus falar. E Jesus, por estar sendo apertado pela multidão, e ele não está tendo ali, como é que eu posso dizer? Jesus quer ficar à vontade para pregar o texto bíblico, para pregar a palavra. Jesus não está tendo uma oportunidade de ficar à vontade, porque a multidão está sufocando ele, pastor. Então Jesus ele vai tomar ali, caminhar um pouco mais, ele vai ver alguns barcos, né, separado ali, e alguns homens lavando as redes na praia. E Jesus então se separa um pouco mais, vê aqueles homens ali lavando a rede, e a Bíblia diz que ele vai entrar no barco de Pedro e vai pedir para afastar um pouco mais,
para que ele pudesse estar mais à vontade para pregar para o povo. É interessante, presbítero Fabiano, essa abordagem do senhor concernente a esta preocupação de Jesus Cristo em querer pregar o evangelho para a multidão. Observa que o texto diz que a multidão apertava ele porque queria ouvir o seu ensinamento, o seu ensino no coração deles. Se nós observarmos no capítulo 4, no versículo de número 32, a Bíblia diz que o povo gostava porque a sua palavra continha poder. Exatamente. A sua palavra continha poder. Aquilo que saía da boca de Jesus Cristo era algo que efeito, era poderoso. Efeito. Isso daí. Trazia mudança, trazia transformação. A multidão acompanhava ele, ficava apertando ele. Agora Jesus Cristo aí, como o senhor disse muito bem, Deus seja louvado, é que ele procura um lugar estratégico para falar do amor de Deus. Exatamente. Ele entra num barco e pede para que esse barco se afaste um pouco da terra. Ou seja, porque todos nós sabemos que geralmente próximo à praia, próximo ao mar, corre um vento. E ele usou aquele vento para poder propagar a sua voz. Seu favor. A seu favor. Para que todos alcançassem a voz de Jesus. Isso é que é legal. E ele sendo sufocado, muitas pessoas que estavam ao redor dele não iriam ouvir. Olha só a preocupação de Jesus Cristo em querer atingir e alcançar a todos. O máximo de pessoas possíveis. Que essa é a preocupação nossa. Nós não devemos somente se preocupar com aqueles que estão próximos, mas aqueles que também estão distantes, porque o evangelho tem que ser pregado a todos. E aqui, pastor Alain, a demonstração de Jesus Cristo é muito grande concernente a isso. Olha só, o meu evangelho não tem que ser só para aqueles que estão próximos de mim, mas para aqueles que têm que estar distante de mim também tem que ser alcançado por ele. Exatamente. Então cabe falar nessa manhã, tem um texto da Bíblia, eu não me recordo agora, a gente pode procurar aqui para não ficar assim, de uma forma desamarrada, né? Vamos dizer assim. Vaga, né? Mas Jesus disse que nós iríamos fazer coisas maiores do que ele fez, né? Não no sentido de maior em milagres, maior no sentido de ser mais poderoso do que Jesus, né? Não existe. Isso. Mas maior por quê? Porque hoje nós temos canais de comunicação. Hoje por exemplo, estamos ensinando na internet. Hoje nós estamos aqui usando a internet, né? Fazendo a nossa escola bíblica dominical, que está chegando em outros países, em outros lugares, não é isso? E muitas mais pessoas estão sendo alcançadas através desses veículos de comunicação. Aí cabe dizer que nós vamos fazer coisas maiores do que eles. Pelo tempo também, o ministério dele durou 3 anos e meio. Sim. Corretamente. Então nós iríamos fazer coisas maiores também por causa disso. Tem uma questão aí também que eu queria falar dentro desse assunto. O pastor André usou o contexto aqui, e é muito importante a gente estar atento à questão do contexto, né? Que ele leu o capítulo de número 4, falando que Jesus tinha uma palavra de poder. De poder. Né? Era uma palavra que convencia, era uma palavra que trazia um direcionamento. Correto. Mas também era uma palavra que realizava milagres. De poder. De poder. Né? A multidão que ia atrás o poder se manifestava, né? Porque existiam milagres. E na verdade essa multidão, ela está atrás de Jesus por conta do poder que havia na palavra dele, de levantar mortos, Observa. de curar coxos, de curar cegos, pelo poder da palavra. Pastor Alain, se o senhor me permite, presbítero Fabiano, observa que ele fala do barco de Pedro, e no término disso, ele fala assim: agora tu vai e lança a rede. Ele pregou e mostrou. Isso aí. A fé sem obra, ela se torna morta. Então ele falou assim: olha, o que eu estou falando é espírito e é vida. Um completa o outro. Ele trouxe o barco cheio de peixe para aquela multidão que estava lá faminta. Isso. Se não veres, demonstra. Aí o povo fala assim: só tem que seguir esse cara. Por quê? Porque a Bíblia diz que se não veres sinais, vocês não vão crer. Isso daí. E os sinais têm que seguir aos que crerem. Aos que creem. Então, exatamente. É fantástico. Eles creram na palavra e os sinais se manifestaram na vida deles. Exatamente. Amém? Mas a intenção de Jesus aqui, o primeiro propósito de Jesus é fazer com que as pessoas ouçam a palavra de Deus. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade se chama Jesus. Jesus é a verdade.
Jesus vai dizer em João 14,6, fala para Tomé: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês precisam ouvir minha palavra. Por quê? Porque a minha palavra é a única que vai libertar vocês. Por isso que Jesus tem sempre a preocupação de pregar primeiro. Jesus sempre prega primeiro a palavra de Deus, para depois ele fazer o milagre, para depois ele fazer o sobrenatural. Então sempre vai se ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a fé vem pelo Ouvir. e ouvir pela Palavra. Então é isso aqui que vai gerar fé no coração do povo. É isso aqui que vai gerar fé no seu coração. É isso aqui que vai fazer que o quadro da sua vida seja mudado e seja transformado. A palavra de Deus. Interessante, presbítero Fabiano, é que aqui a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele entra num barco e pede para que o afaste da terra, certo? Se afasta um pouquinho, porque ele entende, isso daqui, isso me veio à mente agora, que ele entende que para se falar do reino, você precisa se desvaziar das coisas terrenas, Sim, da terra, sim. se afastar um pouco. Olha só que coisa fantástica. Ele fala assim, ó, afasta um pouquinho. Ele se afasta um pouco. Legal, a gente entender isso. Tem essa aplicação. Tem essa aplicação. Outra coisa interessante aqui é que ele entra num barco e pede. Agora pensa, eu fiquei pensando comigo. Essas pessoas tinham passado a noite toda tentando pescar, estavam cansados, estavam acabando de lavar as suas redes. Ele entra num barco e pede. E Pedro, olha só, pegou e não questionou nada. Pegou e fez aquilo que ele tinha pedido. Olha só que interessante. Porque a palavra, ela gerou essa fé no coração de Pedro, né? Veja que Pedro, segundo o contexto aí, ele já havia tido uma experiência com Jesus. Justo. A sua sogra havia sido curada e ele estava lá nesse momento. Ele viu aquilo, ele participou. Viu, justamente. Então ele já tinha um certo conhecimento de Jesus. Então, mas aquela palavra trouxe mais conhecimento ainda e gerou a fé suficiente para que ele pudesse romper naquele momento com aquele sentimento de frustração, de fracasso, porque ele havia passado a noite toda tentando pescar alguma coisa, usou toda a sua técnica, toda a sua ciência de pesca, mas nada conseguiu. Mas a palavra fez com que ele rompesse com aquele momento. Eu ainda vou, desculpa aqui, mas eu ainda vou um pouco mais além. Ele tinha tido uma experiência na sua casa com a sua sogra. Sim. E ele também tinha acabado de ter uma experiência no mar. Duas experiências. Ele tem uma experiência espiritual e uma experiência terrena. Frustrante. Não, ele teve uma experiência dentro de casa positiva, que ele viu o milagre que Jesus Cristo fez. Sim. E ele vai para o mar, passa uma noite toda. Ele, como conhecedor do mar, que nem Pedro, pesqueiro, o cara que vive daquilo, ele passa a noite toda, fez de tudo que ele sabia para tentar pegar, nada pegou. Agora Jesus Cristo entra dentro do barco e pede para ele se afastar. Ele certamente falou, todo o meu conhecimento nesse momento não é o que importa. O que importa é o que ele está dizendo. Isso. Eu vou caminhar pela palavra, né? Justo. Sabe o que ele está querendo dizer? Olha só, o que mais me impressionou foi o que ele fez. Se o que ele fez é o que me baseia. Por quê? Porque o recurso humano vai chegar uma hora que ele vai acabar. E aí você vai ter que depender do recurso de Deus. A mulher do fluxo de sangue, não foi isso? Você está entendendo, meu irmão? Ela vai chegar uma hora que o recurso humano vai acabar. E aí você vai ter que depender do recurso de Deus. E aí é o momento de decisão, né? Você tem que decidir. Ou você acredita no espiritual, ou você acredita no teu poder, no teu braço. Exatamente. Isso aí. Tem uma pergunta aqui, pastor, que chegou do nosso irmão Franklin Barbosa. Deus abençoe o Franklin. Franklin está lá em Nova Iguaçu nos assistindo. Maravilha, um abraço, Franklin. Deus abençoe. Ele está perguntando aqui, então temos que usar ao nosso favor todo instrumento para proclamar a palavra de Deus? Que a gente estava falando do barco, né? Isso. Jesus usou o barco. Jesus não só usou o barco, como usou o vento a favor. Sabedoria, né? Ele teve. É isso que é interessante, pastor. Ele está fazendo uma pergunta aqui, a questão de todo o instrumento. Todos os instrumentos. Com muita sabedoria e orientação pelo Espírito Santo de Deus. Correto. Tá? Mas que tem que ser usado. Usar instrumentos que venham a denigrir a imagem da igreja e de Cristo. Temos que tomar cuidado com isso também. Mas todo instrumento, ele pode ser usado como ferramenta para ganhar almas para o reino.
Com certeza. Porque Jesus Cristo aplicou isso. Sim, Ele não mediu esforços. sim. Ele falou, olha, eu tenho um barco, eu tenho um vento, eu tenho uma rede que nada pegou, que Eu vai tenho trazer alguém pra agora. ouvir. Eu Tem tenho alguém pessoas para pra ouvir, ouvir, é. e tem outros barcos para ajudar ele a recolher. Exatamente. É agora que eu vou fazer a festa. E fez. E ele está falando aqui sobre a questão de decisão e posicionamento, que é muito forte. Mas foi a decisão que eu estou lhe falando. Pedro tomou um posicionamento. Peraí. É sobre a tua palavra que eu vou lançar rede. Ele se posicionou. Né, sobre os sentimentos que eu carrego de Não, frustração, justo. de fracasso, de impotência, como às vezes nós nos sentimos impotentes Impotente. diante de certas situações da nossa vida, que a gente já fez de tudo para tentar resolver aquilo ali, mas não houve uma solução. Aí vem Jesus com uma palavra e a gente se rende a isso, Isso daí. né? E foi o que Pedro fez, ele se rendeu à palavra de Deus, porque aquela palavra gerou fé no seu coração. E por ele se incrível- posicionou, né, pastor? Justo. Porque é o Por momento, incrível que né? pareça, que a palavra que Jesus Cristo liberou para Pedro, olha só, Jesus fala assim, vai e lança a sua rede ao mar. Isso. Coisa que Pedro falou assim, mas isso eu já fiz. Isso aí. Mas só que existe uma coisa é você fazer sem a orientação e a permissão de Deus, e outra coisa é você fazer com a permissão de Deus. Se você pega um carro e sai sem a permissão de Deus, é uma coisa. Outra coisa é você pegar o carro, sair com a permissão de Deus. Sem a permissão, está arriscado você bater, de pneu furado, motor parado, tudo isso. Sim. Com a permissão de Deus, ele garante. Foi o caso que ele fez. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar rede que vai dar sucesso. Sim. Interessante é que havia 2 barcos. E os pescadores já estavam lavando a rede. Ou seja, qual é o entendimento que a gente tem quando vê os pescadores já lavando a rede? Eu fui pescar, pastor. Não peguei nada a noite toda. Atraco meu barco na areia. Começo a lavar as redes. Quando eu estou lavando a rede, eu já desisti. Desestimulou todo mundo. Eu já desisti. Desistiu. E já Eu estou lavando a rede porque tudo que eu fiz à noite, eu usei todas as técnicas humanas que eu conhecia para pescar. Diga-se de passagem, Imagina um eles carpinteiro eram pedir sócios isso, hein? numa empresa de pesca. Escuta bem, sócio numa empresa de pesca. E agora eu vou fazer uma aplicação para os dias atuais que nós estamos vivendo. Imagine você que é dono de empresa e o governo manda você fechar a sua empresa e você precisa trabalhar e produzir todo dia para que você venha manter seus funcionários, para que os produtos não estraguem e para que você leve o pão de cada dia para dentro de casa e pague as suas contas. Mas agora não tem isso. Acabou. A rede está sendo lavada porque eles desistiram. A rede está sendo lavada porque toda a técnica humana que eles tinham para pescar não deu certo. Já tinha sido Já utilizado. tinha sido utilizado E não deu certo. e não deu certo. Acabou o recurso humano. E é aí nesse momento que entra a fé, pastor. Sim. Mas É nesse momento que eu passo a acreditar em Deus e dizer: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza na terra dos viventes. Tu és o único que é o meu socorro e é o único que pode prover na minha vida e na vida da minha família. Quando eles estão lavando a rede, desestimulado, para baixo, triste, a expectativa que eles tinham, porque eles saíram com a expectativa, e todo mundo que sai de casa sai com uma expectativa, pastor. E voltar Todo mundo que sai de casa sai com a expectativa que vai conseguir, vai conquistar. Por exemplo, eu sou vendedor e eu sei o que é isso. Você viver totalmente de provisão de Deus, você sair com uma expectativa para visitar um cliente e chegar lá na hora, não dá certo aquilo que você criou dentro da sua cabeça. Pô, vou chegar lá, vou vender, vou pagar minhas contas. Mas quando você chega lá, a resposta que você ouve é não. Parece que o céu cerrou. Parece que os peixes, pastor, sumiram. Os peixes se esconderam. Parece que Deus falou assim: ei, lá do céu, peixinho, eu sou o dono da natureza, eu sou o dono de vocês. Se esconda, porque hoje Pedro não vai pescar nada, porque ele vai viver um sobrenatural comigo. Às vezes Deus faz isso contigo.
Ei, cerra o céu, porque ele vai aprender a acreditar em mim. Ele vai ver o que quer viver milagre. Ele vai ver o que é viver na dependência de Deus. Aí estão frustrados. O que acontece, pastor? Pastor, Jesus sai lá no meio da multidão. E aquilo ali não é por acaso não, meu irmão. Tem um propósito. Jesus entra com propósito no barco de Pedro. Havia 2 barcos. E ele falou, vou entrar no seu barco e vou mostrar para você o que é viver de provisão, de milagre. Jesus entra no barco de Pedro. E tem mais. Primeiro, você não vai acabar com essa frustração que você está nesse momento. Primeiro você vai ouvir minha palavra. Porque a Bíblia diz que ele afasta um pouquinho o barco e começa a pregar. E essa fé? Essa fé, pastor? É uma fé racional? É uma fé que transcende? É uma fé... O que a gente pode falar sobre essa fé? Antes de responder a sua pergunta, é interessante, Fabiano, enquanto você estava falando aí, observa que, como você disse, eles estavam lavando a rede, eles já se tornaram umas pessoas frustradas porque eles nada não tinham pego. Sim? Então eles veem alguém entrando dentro do barco, só que quem entra dentro do barco não é um outro pescador. Não. É o filho do carpinteiro, o cara que menos sabia e conhecia de peixe. É o Messias esperado. e ele diz assim, olha, lança a rede. Certamente ele deve falar, peraí, quem é você para estar falando disso para mim? Exatamente. Quem é você? Como se eles tinham tudo para poder resistir, questionar, duvidar, Exatamente. Não fazer aquilo. Mas interessante é que Pedro, quando ouve, ele diz, sobre a tua palavra. Ele não olhou para Jesus Cristo sendo filho do carpinteiro. Ele não olhou a noite toda que ele tinha trabalhado, os seus conhecimentos, mas ele se lembrava, como disse o pastor Alain muito bem assim, poxa, esse cara entrou na minha casa, tocou na minha sogra, a minha sogra levantou e foi fazer café pra gente, ela estava queimando de febre. Se ele só em tocar mexeu com ela, imagina ele falando. Só em tocar. Ele, olha lá o texto, ele não mandou ela ficar curada da febre não, ele só tocou. Ele não falou, fica curado não, ele só tocou, ela ficou boa. Ela se levantou e foi servi-los. Esse texto aqui, ele tem uma profundidade muito grande, pastor. Por que ele tem uma profundidade muito grande, meu amado e meu querido irmão? Porque Mateus capítulo de número 13, versículo de número 47, Jesus vai trazer uma parábola. E Jesus sempre trazia uma parábola dentro da cultura daquele povo, dentro daquilo que o povo tinha conhecimento, certo, pastor? Sim. Porque eles manjavam bem, iriam entender o que Jesus estava falando em parábola. Jesus então vai trazer uma parábola dizendo, o reino dos céus é comparada a uma rede lançada a mar, que pega toda tipo de peixe. Ou seja, ele vai dizer, mar, qual é a representatividade do mar? O mar é maior do que a terra. O mar representa o mundo. A rede representa a palavra que está sendo lançada, pregada. E os peixes é a representatividade do ser humano sobre a face da terra. Então, esse texto tem uma profundidade muito grande, porque no final do texto, o que Jesus vai falar para Pedro? O que Jesus vai dizer para ele? Não serás mais pescador de homens, de peixe, mas pescador de homens. Então tem uma profundidade muito grande, tem uma representatividade muito grande. Por quê? Eles deixaram de lançar a rede. E quantos, pastor? Nos dias atuais, pastor André, pastor Alain, deixaram de lançar a rede, deixaram de pregar a palavra, deixaram o seu chamado, porque se decepcionaram com homens, com o ministério. A decepção deles aqui foi porque eles não pegaram peixe. Os peixes não foram peixe físico que eu estou falando, peixe mesmo natural de comida, de alimento. Mas muitos ministérios, pastor, já quebraram, já abriram mão, presbíteros abrindo mão do seu ministério, obreiros, diáconos, pastores, sabe, evangelistas. Por quê? Porque teve decepção em dado momento da sua vida, no longo da sua caminhada, tiveram decepções, e eles agora lavaram a rede. É como a gente diz aquela palavra que a gente esconde o talento, né? Guarda o talento, não usa mais o talento que Deus deu, porque teve decepções,
E eles agora, o talento que eles têm, a habilidade que eles têm de pescar, eles estão decepcionados. Vou lavar a rede, não quero mais. Mas aí tem um que é maravilhoso, aonde Isaías diz, Isaías 9:6. Qual o seu nome? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz e Pai da eternidade. Aí esse entra no barco de Pedro. E ao entrar no barco de Pedro, Pedro fica maravilhado. E logo me vem a lembrança. E o sumo sacerdote fala assim, ó, vai atrás de Jesus e prende ele. Prende Jesus. E a Bíblia diz que os homens vão atrás de Jesus para prendê-lo. Chegando lá, eles veem Jesus pregando, pastor André. E eles ficam maravilhados, pastor Alain, com aquela palavra que é pregada. Daqui a pouco eles voltam. E quando eles voltam, ele fala, aí, eles dizem assim, e aí, prendeu o homem? Não. Por que vocês não prenderam ele? Porque nós nunca vimos ninguém falar como aquele homem fala. Poder, é o poder. A palavra dele tinha poder. A palavra dele era diferente de todas que a gente já ouviu na face da terra. O que aconteceu ali, pastor André? Aquela palavra penetrou no coração daqueles homens. E aquilo que aqueles homens foram fazer, não conseguiram fazer. Por quê? Porque aquela palavra trouxe bálsamo, paz naquele coração. O ódio e a mágoa que eles tinham de Jesus, voltaram sem aquilo. Voltaram com paz na alma, paz no coração. Jesus, quando entra no barco de Pedro, eu vejo Pedro se acalmando, pastor. E falando sobre a questão das pessoas que se frustraram, né, no ministério, interessante é que Jesus vai levar Pedro para o lugar da frustração. Exatamente. Aonde ele ficou frustrado. Isso. Para se tratar, tem que ser no mesmo lugar. Exatamente. Isso. É isso que eu falava. É no mesmo lugar. É isso aí. Você tem que encarar a sua crise de peito aberto. De exatamente. Não corra dela. A gente está falando para pessoas nessa manhã que sofreram decepções, né, que se frustraram com o ministério, com a igreja. Quando eu digo igreja é prédio, tá? Pessoas, né? Porque a igreja somos nós que carregamos a presença de Deus em nós. E os irmãos mas também. Tem pessoas que se afastaram. Não tem nenhum cargo eclesiástico, estão mas tem talento. Afastadas da presença do Senhor porque se frustraram com uma palavra ou com alguma coisa que aconteceu na igreja, com pessoas, né? Nós somos seres humanos, nós somos suscetíveis a isso, porque somos emocionais, né? Porque carregamos sentimentos, somos alma, né? A Bíblia diz que nós somos tricotômicos, nós somos corpo, alma e espírito, né? E às vezes a gente permite que algumas palavras entrem no nosso coração para nos paralisar. Um dia desse eu estava falando aqui, eu vi até o pastor André falando aqui mais cedo, sobre Jesus, quando ele chega ali na aldeia de Betânia, na casa de Marta e Maria, o seu irmão havia morrido, e elas vão acusar Jesus pela morte do irmão, porque falou que se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Chega a acusar Jesus Cristo, se Jesus permitisse que aquela palavra paralisasse o seu ministério, pastor, ele não ia falar, o Lázaro ia ficar morto lá. Tá me acusando, então fica aí com ele morto mesmo aí, que eu não quero fazer mais nada não, e vira as costas e vai embora, e acabou tudo. Ele passou por cima. Não, mas ele passou por cima daquilo ali. Ele não deixou com que aquela palavra atrapalhasse o seu chamado. Isso. Aquilo pelo qual ele veio fazer. Então Jesus, nessa manhã, meu amado, você que nos ouve, Ele quer te trazer para esse lugar onde você se frustrou, onde essa palavra te machucou, onde essa palavra te magoou, mas Ele quer que você lance a tua rede de novo, né? E até uma canção que diz aí, né? Quem mandou largar as redes, né? É verdade. Quem mandou você parar. Então não é tempo de parar, é tempo de você voltar e viver experiências novas, viver o extraordinário de Deus. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco aqui sobre essa fé, né? Maravilha. Porque aqui é uma fé racional ou é uma fé que transcende? É um assunto muito importante, né? E a gente tem caminhado às vezes dentro dessa questão aí, não, eu tenho uma fé racional, a minha fé tem que ser racional. E aqui a gente vai ver alguém lançando a rede numa fé sobrenatural, né? E Hebreus 11 ele fala lá sobre a questão da fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza das coisas que se esperam, né? E a gente vai encontrar alguns tipos de fé, né, pastor, na Bíblia. A gente, por exemplo, vai ver Jesus falando que esses discípulos que ele havia chamado, o próprio Pedro que aqui está, sendo um homem de pouca fé ou de pequena fé, né? Quer dizer, a gente tem a fé natural
E aquela fé que a gente levanta, aquela fé que a gente tem a certeza que vai deitar hoje e amanhã vai estar de pé. Uma fé natural. Mas tem a fé sobrenatural. A fé que faz a mão de Deus se mover com milagre na nossa vida. E foi essa fé que nós vimos aqui, que Pedro demonstrou. Pedro retratou nesse momento de frustração. Mas pela tua palavra, pelo que eu ouvi, essa palavra gerou essa fé sobrenatural. Eu não vou olhar agora para minhas qualidades, para o conhecimento que eu tenho no mar, mas eu vou olhar agora com uma fé sobrenatural pela tua palavra. Não é isso? Amém. Interessante é que Jesus, quando acaba de pregar, ele já está no barco de Pedro e ele diz para Pedro: Pedro, vamos-te ao mar alto. Logo a gente pode fazer uma aplicação quando a gente olha para esse texto e diz: vamos para o mar alto. Ou seja, Jesus estava no raso. Sim ou não? Jesus estava no raso. E Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, vamos para o mar alto. Ô Jesus, mar alto é para o mar alto. Com você, sai da praia e vai para o mar. Eu preciso que você tenha uma profundidade muito grande comigo. Por que, Jesus? Porque você vai ser um grande líder, um grande ganhador de almas. E eu preciso ir para o mar alto com você. Jesus não quer a gente no raso. Jesus quer dar profundidade para a gente. O engraçado é que Pedro, todo o aprendizado de Pedro, a maioria do aprendizado de Pedro foi sobre as águas. Sobre as águas. Para pagar a dívida, tirou-se o quê? De dentro Peixe. Andou sobre o mar. Andar, pescar. Pescar. Ver a tempestade. Coisa, tempestade, barco balançando. O Eterno falou assim, ó: aonde você diz que você é mestre, é ali que eu vou te ensinar. Que eu sou mais mestre do que você. É o processo de Jesus. É o processo, né? Ele falou assim. Ensinamento, né? Ensinamento. Não, e tem mais. Eu vou pegar tudo aquilo que você diz que você conhece e mostrar pra você que você não conhece nada. Isso aí. Tem mais. Até o final ele vai ter essa experiência com Jesus. João capítulo número 21. Lembra, pastor? Sim. Ele vai ter essa experiência com Jesus até o final. No lugar onde Jesus disse para ele: aonde começou daí, tudo. Isso ele aí. está voltando para o mesmo lugar. Por quê? Para cumprir o propósito. Olha só. Eu te chamei para ser pescador. Eu te chamei para ser pescador de homem, não é de peixe mais não. Pedro, cara. tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Cumpre o meu propósito. Né? E nós estávamos falando sobre isso ontem no monte, quando estávamos nos consagrando. Sim, sobre tomar posse do seu ministério e esquecer as coisas terrenas que estão ao seu redor, te atrapalhando de dar continuidade ao seu ministério. A gente falou sobre posicionamento. Lucas também, né? Foi Lucas, isso mesmo. Lucas 13, né? O Espírito Santo nos moveu ali. Foi uma coisa linda. Do pastor André, do Laércio, que estava conosco naquela manhã de ontem. Com certeza. No monte, nós estávamos ali em oração e nós lembramos daquele texto porque os fariseus vieram trazer uma palavra para Jesus dizendo que ele estava correndo perigo de vida, que ele iria morrer na mão de Herodes, que ele tinha que fugir. Aí Jesus falou assim: rapaz, não importa é expulsar demônio, é curar enfermo, não importa é caminhar hoje, amanhã, depois de amanhã, porque um profeta não pode morrer fora de Jerusalém. O fato que me chamou a atenção, presbítero Fabiano, é que Jesus está sendo ameaçado de morte. Né? E ele não quer nem saber disso. Por quê? Porque na verdade ele sabia que ele não ia morrer, ele iria se entregar, né? Quer dizer, ninguém ia tirar a vida dele, ele que ia dar a vida. Está entendendo? E havia um propósito de Deus naquilo. E ele não iria parar por conta daquela palavra, daquela ameaça de morte. Porque na verdade ele não iria morrer pela mão de alguém. Ele próprio iria entregar a sua vida pela humanidade, por nós. E quantas vezes a gente está dessa forma, né, pastor? E a gente precisa se posicionar. Porque se Jesus permitisse naquele momento, ele se deixaria levar pelaquela ameaça, né? Iria paralisar todo o projeto, todo o propósito de Deus para a sua vida aqui nessa terra como um homem, e nós não seríamos alcançados. Mas ele não se deixou parar pelaquela palavra. O irmão Frank colocou aqui, ó: muitos nos decepcionam, mas tem um que nunca vai nos decepcionar. Jesus, né? E é uma verdade. Nunca nos abandona.
nunca nos abandona, né? Nunca nos abandona. Glória a Deus, glória a Deus. Tem muita gente entrando aí ainda. Está chegando aqui o irmão Sandro Falcão, Amém. teu cunhado aí, ó. Meu cunhado. Tá entrando aí. Meu cunhado, te amo. Juliana, irmã Juliana, um abraço, irmã Graça, né? Irmã Viviane, olha aí, irmã Sabrina, pastora Edneia, amém? Amém. O pessoal está entrando aí, irmão Alfredo Santos, Robervânia, o pessoal está interagindo aí, vai colocando as suas perguntas aqui, você pode interagir conosco através dos comentários, você pode compartilhar, marcar alguém nessa manhã, para estar participando desse momento conosco. Nós vamos agora fazer um momento de oração, vamos cantar mais um louvor para a gente dar continuidade aqui, amém? Nessa palavra, nessa manhã, glória a Deus. Vou pedir o pastor André aqui para nos elevar a Deus aqui através da oração, orar por esse povo que está nos acompanhando aí, abençoar a família do povo, a vida, amém, pastor? A vida espiritual. Vamos falar com Deus. Vamos pedir àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou até mesmo pensamos, Aleluia. para tomar a direção de nossas vidas nesta manhã. Nós temos, sim, vivido dias difíceis, mas nenhum desses dias são maior do que o nosso Deus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós queremos nesta manhã de domingo, em que a Tua igreja se reúne, ó Deus, para aprender um pouco mais da Tua palavra, debruçada aos Teus pés, pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que nos assiste, nos acompanha diariamente, Senhor, pedimos a Ti a Tua bênção, a Tua sabedoria, pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos guarde debaixo das Tuas asas, que o Senhor nos leve para o Teu esconderijo, e debaixo, meu Deus, da Tua sombra podemos assim descansar. Pai, Senhor amado, eu quero Te entregar todos os nossos irmãos que estão agora, Senhor meu Deus, juntos em um só pensamento, buscando a Tua face, que a Tua bênção alcance eles aonde eles estiverem. Senhor, que todo dia deles, ó Deus, seja um dia de vitória, dia de bênção. Senhor, continua nos abençoando e ministrando a Tua graça, a Tua misericórdia. Senhor, que este momento terrível, ó Deus, preocupante que está passando a nossa nação, não seja esse o motivo, Senhor meu Deus, da Tua igreja parar, mas que a Tua igreja possa seguir avante, em passos largos, anunciando o Teu evangelho e tomando, Senhor meu Deus, campos, espaços, meu Deus, para a glorificação do Teu nome. Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos pelas ricas bênçãos que o Senhor tem nos dado e pela bondade do Senhor ter nos acompanhado todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Receba aí de Deus essa manhã, amém? A gente já vai continuar, é o tempinho para você estar comentando aí, colocando o seu comentário, amém? De repente você não entendeu alguma coisa ou quer acrescentar, quer nos ajudar nessa manhã de palavra, você pode fazer isso através dos comentários, tá bom? E vai compartilhando aí, compartilha com seus grupos, copia o link aí, coloca aí nos seus grupos do WhatsApp, marque alguém, para que nessa manhã a gente possa dar continuidade aqui a esse culto da palavra de Deus. Deus abençoe nossa irmã Maria Rosa, Deus abençoe, amém? Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Tem liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Diga para o Senhor assim: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluias.
mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, diga. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. Declare comigo nessa manhã: o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. E é o que Deus está fazendo nessa manhã, né? Deus mudou a vida de Pedro, mudou as coisas de lugar. Amém? Vamos dar continuidade aí. Presbítero Fabiano. Nós estamos estudando Lucas 5, irmãos. Amém? O terceiro milagre de Jesus. Estamos falando nesses domingos sobre uma série de milagres, né? Milagres de Jesus. Nós estamos falando do terceiro milagre, que é o milagre da pesca maravilhosa, que está aí em Lucas capítulo de número 5. E você pode interagir conosco. Coloque aí as suas perguntas nos comentários. Você que quiser fazer alguma pergunta, algo que você não conseguiu entender muito bem, um assunto, amém? Dentro desse assunto, dentro dessa pauta que nós estamos trabalhando nessa manhã, você tem liberdade aí, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos lá, vamos continuar. Quem sabe você é Pedro hoje. E Jesus entrou no seu barco. Ou seja, todos os momentos que você viveu frustrações na sua vida, eu profetizo que a partir de hoje, Jesus entrou no seu barco, Ele vai escrever uma nova história, porque Ele está agora entrando no barco de Pedro. E Pedro vai viver experiências novas, uma nova história está sendo escrita na vida de Pedro. Jesus entra no barco e diz para Pedro: vamos mar alto, lança a rede. Quem sabe você parou de lançar a rede. Jesus está dizendo: ei meu filho, eu estou no controle do teu barco, continue lançando a rede. Jesus está dizendo para você: continue lançando a rede. E Pedro falou: Senhor, havendo trabalhado a noite toda, não apanhei nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Pedro confiou em Jesus. O que falta muitas vezes é nós acreditarmos e confiarmos em Jesus. Confie, acredite, porque Jesus não vai permitir que nada falte na sua casa, na sua despensa, na sua vida. Jesus vai prover tudo o que possa estar faltando na sua vida. O que está faltando? É paz? Jesus vai trazer paz. O que está faltando? Alegria dentro do seu lar? Dentro do seu coração? Jesus vai trazer alegria para você. Eu profetizo nessa manhã no nome de Jesus. Pedro estava frustrado,
Pedro estava triste. Jesus entrou no barco e mandou ele lançar a rede. Pedro, quando lança a rede, a Bíblia diz, meu amado e meu querido irmão, que havia tanto peixe, que aqueles que estavam próximos a Pedro, ele teve que chamar para dividir os peixes na rede, porque o milagre era muito grande. O que Jesus tem para fazer na sua vida é algo extraordinário, e você precisa confiar em Jesus. Era muito peixe, e quando Pedro viu aquele milagre extraordinário, Pedro falou, como só digo, não de ficar perto do Senhor, separa de mim, Jesus, porque tu és um homem santo. Não foi isso, pastor André? Essa fala de Pedro, essa fala nos leva a uma reflexão muito profunda. Uma certa vez eu fiquei pensando sobre essas falas de Pedro, porque existe uma forma, existe um jeito hoje, e a gente fala com tanta facilidade do nome poderoso de Jesus Cristo, pronuncia esse nome poderoso com tanta facilidade, e as pessoas falam assim, sabe, desse nome, de uma forma assim tão pejorativa, tão banal, sabe, quando na verdade ele deveria ter respeito por esse nome. Olha que Pedro, quando vê o milagre, ele logo pede para se afastar, porque ele fala assim, não sou digno de estar perto de ti, o Senhor é santo, o Senhor é puro, o Senhor é diferente. Constrangeu ele. E hoje a gente ouve da boca de muitas pessoas, tem pessoas cometendo erros, vivendo uma vida promíscua, e fala do nome de Jesus naturalmente, quando na verdade deveria ter o respeito em falar do nome de Jesus Cristo. Que esse é um dos primeiros mandamentos, não falarás em nome de Deus em vão. Falarás o nome do Senhor em vão. Deveria ter as pessoas deveriam ter esse respeito, esse medo. Acabou o temor. Acabou esse temor, presbítero Fabiano, isso daí. Acabou a reverência, o temor, acabou. Isso daí é importantíssimo. Pedro, ele logo vê assim, opa, eu tô com alguém dentro do meu barco que é diferente. Que é santo. O meu barco agora já não é mais um barco comum. Quando Jesus Cristo entra na nossa vida, presbítero Fabiano, eu entendo o seguinte, que aquilo que era comum deixa de ser comum. Aquilo a minha que caminhada é diferente, tudo falha muda. É diferente, a minha vestimenta é diferente. Tudo começa a mudar. Ele muda tudo. Ele muda. Pedro, ele logo ali, opa, tem uma coisa diferente dentro do meu barco. E isso exige mudança. Exatamente. Exige mudança. Agora, interessante, eu queria aproveitar aqui que o pastor Alain, no primeiro tópico da nossa aula, ele fez uma pergunta sobre a fé, não foi isso, pastor Alain? A fé, ela é uma racional ou uma fé sobrenatural? Interessante. Olha só, eu não posso dizer que aquela fé seria uma fé racional, mas sim uma fé sobrenatural. O culto é racional. Paulo fala sobre isso. É com entendimento, mas a fé é algo sobrenatural. Exatamente. Pedro, naquele dia ali, se ele tivesse que aplicar uma fé racional, ele não aceitaria a ordem de Jesus Cristo. Ele falaria, olha só, peraí, eu já fiz o que eu te dei de novo. Vai ter 2 trabalhos. Peraí, meu irmão, eu passei a noite toda aqui, tu não está acreditando em mim não, tu está me chamando de mentiroso? Coisas desse nível. Acho que eu já vivi isso aí. A gente estava pescando, né? E deixamos a rede a noite toda. De manhã fomos lá buscar a rede, não tinha nada. Vazia. Mas eu não estava lá comigo. Então vamos botar a rede de novo. Botamos a rede de novo. Chegou de tarde, nada. Não, vamos botar a rede de novo. Quer dizer, nós fizemos muito esforço, muito trabalho e resultado nenhum. Racionalmente você ia tentar de novo? Não. Depois de 3, 4 tentativas? Só que aí na 4ª tentativa, o que aconteceu? Veio peixe. As pessoas até estavam já desanimadas. Assim, suando, brincando com aquilo ali, porque a gente tentou 3 vezes. Mas e aí dá trabalho, pastor. Imagina, você preparar a rede, são 3 panos de rede,
dá cada 100 metros, dá 300 metros de rede. Você remando dentro do mar alto para botar rede, depois você vai lá, tira a rede, depois bota a rede de novo, depois tira a rede, depois bota a rede de novo. É um trabalho descomunal, é um trabalho braçal mesmo. Mas há pessoas que não querem acreditar, usando as falas do Senhor aí, esse episódio que o Senhor passou na vida, tem pessoas que poderiam até dizer assim, viu, não houve nada de fé ali, não houve milagre nenhum, só faltou persistência de Pedro. Jesus, quando manda ele lançar a rede, foi na quarta, ou na quinta, ou na sexta vez, na 10ª vez, só faltou persistência. Tem talvez alguém que te queira dizer que não houve milagre, mas só que o seguinte, o milagre não foi na pesca, foi na quantidade que encheu todos os barcos. Essa que estava a diferença. Porque nunca haviam pego tanta quantidade de peixe daquele jeito. Tiveram que chamar os outros barcos para ajudar. Mas aí a gente tem base Não, bíblica justo. para informar para todos aqueles que estão nos vendo que o milagre foi tão sobrenatural porque eles já estavam lavando a rede. E Pedro também, no contexto do texto, vai confirmar e vai dizer, Senhor, trabalhei a noite toda e não peguei nada. Então logo entende-se que o milagre foi realizado por Jesus, porque a dependência total aqui foi de Jesus. Quem deu a ordem foi Jesus, quem foi para o mar foi Jesus com Pedro, quem mandou jogar a rede foi Jesus. Então foi Jesus que fez o milagre. E aí é bom observar isso. Era tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que as redes estavam se rompendo e tinha que chamar os companheiros dele. Diga-se de passagem, eles eram sócios numa empresa de pesca, tá? Pedro, Tiago, André e João eram sócios numa empresa de pesca. Agora imagine, a prosperidade chegou na empresa deles. Você que é profissional liberal, você que está com medo de perder o seu emprego, você que tem uma empresa, está achando que a empresa está fechada e vai quebrar. Não vai quebrar no nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o sobrenatural de Deus vai acontecer na tua vida e Deus vai fazer com que a tua empresa prospere. Você não vai perder o emprego no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus não vai permitir que falte nada. Deus foi lá e supriu a necessidade de Pedro e da empresa de pesca de Pedro no momento de crise. Porque esse momento é momento de crise. Não peguei nada, a crise bateu na minha porta. Mas Jesus se apresentou naquele lugar e fez um milagre. Ele está no controle de tudo, de todas as coisas nesse momento difícil da sua vida. Até porque a porta que Deus abre, só Ele fecha, né? A Bíblia diz que ele tem a chave de Davi. A gente caminha nisso, não é isso? Lá em Apocalipse 3:7. 3:7. Ao anjo que está em Filadélfia, isso tu diz, o que é santo e verdadeiro, o que é a chave de Davi, a chave que abre e ninguém fecha, a chave que fecha e ninguém abre. Eu conheço as tuas obras e eu sei que tu tem pouca força, mas tu guardou uma coisa muito preciosa. A palavra. Tu guardou a minha palavra. E sobre esta palavra Deus está te levantando hoje no nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Jesus. Maravilha. Sobre esta palavra Deus está te reerguendo hoje. Deus A tua fé não vai ser minada pelas crises deste mundo. Por quê? Porque você não anda por vista, você anda por fé. Isso. E por fé, meu irmão, você olha para o céu e vê Jesus assentado no seu trono dizendo, eu estou no controle de todas as coisas aí nessa terra. Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Maravilha, graças a Deus. Então Pedro, ele precisou manifestar a fé dele naquele momento, né? A fé sobrenatural. Jesus, ele fez todo o seu papel, né? Como Deus. Mas Pedro precisou crer, precisou exercitar e crer que ele estava debaixo daquela palavra que era a palavra de poder. O irmão Frank mandou um abraço para o senhor, pastor André. Amém? Outro para você, Frank. Que Deus te abençoe, querida. Você e toda a sua casa. Mandar um abraço também para nossa irmã Rosane Almeida, nossa Rosane, irmã Maria Lúcia, todos. irmão Rogério da Cleide, Deus abençoe. Frank escreveu aqui, boa reflexão, pastor André. As pessoas não têm reverência ao nome do nosso Deus, usam o nome de Jesus como se fosse algo qualquer, de modo negligente. Usam sem fé, sem crer no sobrenatural que pode acontecer nas suas vidas. Mas essa é a verdade, Franklin. Eu fico feliz de saber que
pastoreio pessoas que são tementes a Deus, pessoas que têm compromisso com o reino, que sabem do valor imenso que é o nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu querido, a você e toda a tua casa. Filipenses diz que este nome, ele está acima de todo nome. Todo joelho um dia vai se dobrar e dizer que Jesus Cristo é Deus, é Senhor. Esse nome está acima de todo nome. É através de Jesus que o milagre acontece na sua vida. É através de Jesus que demônios são expelidos. É através de Jesus que as coisas sobrenaturais aconteçam. Então, tenha mais respeito e mais reverência quando falar esse nome. Amém? Meu amado e meu querido irmão. E só para a gente fazer uma reflexão, o pastor está falando aqui sobre fé. A gente já está indo para o final já estamos terminando. Estamos falando de fé. Paulo diz em Romanos capítulo número 12, versículo número 1, ele diz assim, ó: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Então, o culto é racional, o culto é inteligente. Como é que é isso, presbítero Fabiano? Paulo vai orientar a igreja de Corinto, a igreja que tinha muitos dons, e chegava dado momento que todo mundo falava em línguas ao mesmo tempo, e Paulo vai orientar eles: meu irmão, tem muita gente indouta aí que não conhece isso, e vocês ficam tudo falando em línguas, e as pessoas não têm entendimento, e aí o culto não se torna racional. Por quê? Porque as pessoas precisam ouvir claramente o que você está falando. Por isso que é bom ter um que fala e outro que interpreta, porque aí edifica a igreja. Então, culto é racional, o culto é inteligente para ganhar almas. E a fé? Transcendental, é algo sobrenatural. E a fé é algo que ultrapassa os limites humanos, é algo extraordinário. Muitas vezes você vai acreditar em algo e muitas pessoas que estão ao teu redor não vão acreditar. E aquilo vai acontecer, as pessoas só vão acreditar depois que acontecer. Por isso que Jesus aqui está dando um sinal. Diga-se de passagem, tá? Isso aqui é o chamado dos primeiros discípulos. Essa pesca maravilhosa acontece para quê? Para que Jesus dê um sinal para os discípulos de que ele é o Messias que viria e que era falado nos livros dos profetas do Antigo Testamento. O Messias virá, principalmente Isaías, porque o livro de Isaías é o livro messiânico e fala muito do Messias. Então Jesus está dando um sinal de que ele é o Messias verdadeiro e de que ele está vindo para mudar a história do mundo. Então Jesus precisava dar um sinal para os primeiros discípulos, para mostrar para eles que ele verdadeiramente apareceu no cenário e que ele iria chamar discípulos para dar continuidade ao seu ministério. Amém? Presbítero Fabiano, pastor Alain, eu queria fazer um desafio, você que está aí nos vendo. Se você tem acompanhado muito bem a nossa live, a nossa escola dominical, quem nos responder primeiro, eu prometo de dar uma caixa de bombom. Jesus disse que transformaria Pedro num grande pescador de homens. Qual foi a sua primeira pregação e quantas pessoas se converteu a Jesus Cristo? Me responda aí. Vê se Jesus Cristo cumpriu o que disse para ele. Maravilha, tá aí o desafio diante de você aí, tá bom? Quem responder primeiro vai ganhar aí uma caixa de bombom. Uma caixa de bombom, que coisa boa, né? Maravilha. Nós estamos caminhando aqui para finalizar o nosso estudo nessa manhã. Estamos quase a 1h30, né, Maurício? Online, falando aí da palavra de Deus, estudando esse texto de Lucas capítulo 5, o terceiro milagre de Jesus, a pesca maravilhosa. E nós vamos concluir aqui esse pensamento nessa manhã. Eu entendo, pastor, que Pedro precisou passar por aquele processo para que o propósito de Deus pudesse se cumprir na sua vida. Como a gente iniciou aqui, falando que Jesus tinha um propósito em se encontrar com Pedro naquela manhã. E nós vamos terminar dizendo que todo aquele processo que Pedro enfrentou foi para que o propósito de Deus se cumprisse. E qual era? Salvação. Né? Para que houvesse salvação na vida de Pedro e para que Pedro se tornasse um discípulo de Jesus. Alguém que agora vai levar essa palavra de salvação para outras pessoas. E eu acho que é isso que o Senhor Jesus deseja fazer na nossa vida. Ele nos permite passar por processos na nossa vida, por experiências,
que vão gerar fé no nosso coração e salvação na nossa vida, para que a gente possa levar essa palavra para outras pessoas. O Senhor falou aí da primeira pregação de Pedro, de quantas pessoas se converteram, né? E eu acho que esse é o propósito maior desse texto, né? Nos fazer discípulos e nos levar a levar essa palavra que transformou a nossa vida, para transformar a vida de outras pessoas. Aleluia. Amém? Amém. Amém, presbítero? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para a gente finalizar, Jesus então convoca Pedro, dá uma ordem para Pedro. Jesus deu uma ordem para todos nós que nos convertemos. Não foi nós que escolhemos, mas eu que vos escolhi. Jesus está escolhendo quem quer. João Era capítulo Pedro. 15. Não foi vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi e vos nomeei para que vá e dê fruto a fim de que permaneça. E tudo o que perdides no meu nome, o Pai vos concederá. Então, Ele nos deu aqui uma missão, pastor. Amém, pastor? Amém. Ele nos deu aqui uma missão. Ele deu uma missão para Pedro. E Ele falou para Pedro: Pedro, você não vai ser mais pescador de peixe. Pedro, você será pescador de homens. Jesus te chamou com um propósito: pescar almas. Jesus te chamou com um propósito: ganhar almas. E finalizando, olha só o que o versículo de número 11 diz: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. 2 Coríntios 5,17. Todo aquele que está Em Cristo nova criatura, as coisas velhas se passaram. e eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Renuncia os desejos, os prazeres do mundo, as vontades que você tem. Renuncia, abre mão. Ei, você que está com o coração amargurado, seja limpo por Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e viva a novidade de vida, meu irmão, porque você foi chamado para ganhar almas para o reino dos céus. André, Quero parabenizar o irmão Franklin, porque ele respondeu exatamente aquilo que fizemos aqui. Eu quero te dizer, Franklin, que logo para frente, quando estivermos juntos, a tua caixa de mamão estará na sua mão. Meus parabéns. Franklin nos respondeu que foi 3.000 almas. Positivo, Franklin, está de parabéns. Que Deus te abençoe. A sua participação é de suma importância para todos nós. Maravilha, Deus seja louvado. Que bom, né? Estamos chegando ao fim desse estudo e que possa ter sido proveitoso para você, que você possa ter extraído aí lições para a tua vida. Amém? A gente vai terminar orando, mas antes de orar eu quero cantar uma última canção aqui com você, que tem um pouco a ver com essa conclusão. Pedro deixou tudo, né? E nós precisamos colocar tudo que nos impede de prosseguir com Jesus, de caminhar com Jesus, no altar. O altar é o lugar do sacrifício, é o lugar da morte. Por incrível que pareça, né, pastor? O altar é lugar de morte. Sabia? Poucos que não conseguem entender isso. É. Lugar de você colocar o sacrifício para morrer, né? Lugar de morte, lugar de oferecer a sua vida. De oferenda. Lugar de oferenda. Isso. Vamos cantar o hino de número 577. Glórias A nossa harpa cristã. Em fervente oração, vem o meu coração na presença de Deus derramar. Mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Amém? Se você conhece, você pode louvar a Deus conosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar.
aceitar seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Oh, aleluia! Quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Deus abençoe a sua vida, amém? Que você possa fazer como Pedro nessa manhã, largar tudo para seguir a Jesus. Esse seja o grande milagre da tua vida neste domingo, amém? O milagre da salvação, de seguir a Cristo, de ser discípulo do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer ao Pai. Quero pedir ao pastor André que dê as suas últimas considerações nessa manhã. Deixa um abraço aí pro pessoal. Meus queridos, eu quero aqui agradecer mais essa rica oportunidade que Deus nos concede de estar aqui podendo falar do amor de Cristo, das suas maravilhas, de um dos seus milagres. Eu quero parabenizar a todos vocês que estão aí na sua casa, no conforto do seu lar, nos assistindo. Que Deus te abençoe muitíssimo. Não deixe que as crises, que a adversidade do dia a dia venha atrapalhar a sua fé. Agora é o momento de você exercitar a tua fé. Continue orando, buscando a Deus, porque eu tenho certeza que vem coisas boas de Deus para a tua vida. Que Deus te abençoe e muito obrigado, meu irmão. Presbítero Fabiano. Amém, meus amados e meus queridos irmãos. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem nos assistindo. O meu pedido é que você mais tarde entre aí na live, porque a gente vai estar aqui às 18h30 buscando a presença de Deus. Deus vai ter mais uma palavra de bênção para a tua vida. Mais tarde, à noite, então não se esqueça. Amém? Você não pode parar, você não pode desistir. E nós estamos aqui, firme e forte, para ajudar vocês naquilo que for necessário. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter uma tarde maravilhosa e que logo mais possamos estar juntos na live, buscando a presença de Deus mais uma vez. Maravilha. Deus abençoe a todos. O irmão Frank pediu para mandar aí um abraço para todos os irmãos que estão trabalhando aqui nessa manhã. Pessoal que está aqui na retaguarda, né? Que preparou o ambiente, preparou tudo para que a gente pudesse estar aqui nessa manhã.
transmitindo essa live do culto da palavra. Deus abençoe a todos, Deus abençoe sua vida também. Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que nessa manhã interagiram conosco. Amém. Te espero logo mais à noite, às 18h30, no grande culto da família. Você vai reunir a sua família aí para cultuar a Deus conosco. Nós vamos estar aqui da igreja, você aí de casa, e no mesmo espírito, numa mesma fé, crendo que logo, logo isso tudo vai passar e nós vamos poder estar juntos novamente aqui no templo adorando ao Senhor, tá bom? Vamos agradecer ao Pai. Pai, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, te glorificar por mais um dia, por mais uma manhã que o Senhor nos permite estarmos na Tua presença, sendo canal de bênção na vida de tantas pessoas. Que aonde chegar, Pai, essa live, esse estudo, essa palavra, ela possa gerar no coração dos ouvintes, daqueles que vão ouvir, fé, transformação, salvação, em o nome de Jesus Cristo. Nós te louvamos por tudo, entregamos a vida do Teu povo nas Tuas mãos, a nossa vida. Que o Senhor possa abençoar esse resto de dia e que logo mais à noite o Senhor possa abençoar o nosso culto para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos no nome bendito e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe. Estenda a sua mão aí para receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos aqueles que aguardam a vinda de Cristo, e que toda a igreja espalhada pela face da terra diga amém. Um beijo no teu coração, fique na paz, Deus te abençoe.